Olá, estamos de volta com as playlists do Com Atitude, dessa vez para contar um pouco para vocês sobre quais são os fatores de sucesso para a atitude da marca. Nas playlists anteriores, vocês tiveram a oportunidade de entender um pouco como é que funciona o desenho de uma estratégia de atuação social, de atitude da marca, né? Ela é composta principalmente pelos objetivos, ou seja, por que uma marca investe em ações de cunho social, ambiental, cultural, esportivo, enfim. A partir desses objetivos se definem os territórios de atuação. Os territórios, de forma conjunta, compõem uma narrativa para contar essa história e essas causas são compostas principalmente de programas e ações que trabalham públicos e atributos específicos. Essa é a lógica, é a estratégia de como você desenhar uma atitude da marca. Agora, o que a gente vai entregar hoje são os 10 fatores de sucesso para que, de fato, ela cumpra a sua missão. O primeiro deles, conexão ao negócio. Quando você define um território de atuação, os objetivos da sua atuação, você tem que ter em mente como essa estratégia social se vincula à estratégia do negócio. E principalmente que os territórios de atuação escolhidos, eles sejam muito próximos do core de negócio da empresa. Ou seja, vou dar um exemplo. A Braskem, quando define seus territórios de atuação, o plástico é um elemento fundamental nessa definição. Então, pensar no consumo, no pós-consumo do plástico, é essencial para que a sua estratégia social tenha relevância para os seus públicos, mas principalmente que esteja um vínculo muito forte com o negócio, o que faz com que ela ganhe recursos, ganhe importância dentro da empresa e cada vez mais consistência. Segundo ponto, alinhamento à essência da marca. É muito importante que essa atuação ela parta da lógica de tangibilizar as características e atributos da marca. A marca tem sua cultura, seus valores, que essa estratégia entenda quais são esses valores, qual é essa cultura, quais são esses atributos, para que busque tangibilizá-los, concretizá-los por meio das ações que vão ser adotadas. Terceiro ponto, relevância para os stakeholders. Você não pode desenhar uma estratégia sem pensar nos públicos que vão interagir com ela, né? Então é muito importante mapear esses públicos, entender qual a visão deles a respeito da atuação socioambiental, sociocultural da empresa, para entender o que cola ou não cola com esses públicos, né? Então, é um ponto fundamental a ser mapeado antes da definição dessa estratégia. Quarto ponto, o envolvimento com o público interno. É evidente que o público interno também é um stakeholder, mas isolamos o público interno como um elemento específico porque é muito importante entender como os colaboradores devem vestir a camisa em relação às atitudes da marca, à estratégia social, ambiental, cultural adotada pela marca, né? Temos alguns cases de desconstrução rápida de todos os valores que são colocados de pé pela estratégia social, simplesmente porque um ou outro colaborador não conhecia profundamente o que estava falando. Então é importante que o público interno entenda qual é a estratégia, entenda qual é a atitude, por que ela existe e principalmente que ele faça parte dessa atitude. Quinto ponto, clareza e foco. O que a gente diz é que se uma empresa, uma marca, tiver uma única causa, um único território de atuação, com um único programa e uma única ação, é um mundo ideal. É muito difícil isso acontecer porque os públicos com os quais a marca interage são distintos, os interesses, as experiências, as necessidades são diferentes, então é muito difícil que isso aconteça. Normalmente isso pulveriza um pouco mais em mais de uma ação, mais programas e ações específicas, né? Mas o quanto mais você conseguir centrar, focar isso, mais fácil você vai contar a sua história e vai engajar seus públicos em torno da sua atuação social ou ambiental. Sexto ponto, um posicionamento único. Eu vou dar dois exemplos. O território da música, né, é um exemplo bacana para a gente adotar. A gente já trabalhou com duas marcas que definiram uma atuação social em torno da música. A Natura é uma delas, mas a definição da música da Natura é uma coisa muito focada na tangibilização do bem-estar bem, que é o posicionamento da marca, ou seja, como é que a música pode entregar o sentimento do bem-estar bem. É diferente da Vale, que foi uma outra cliente nossa, também decidiu atuar em música, mas a Vale, como indústria de base, é uma lógica completamente diferente. Então a gente acabou levando a Vale para pautar a música dentro da grade curricular escolar, ou seja, entender como a música pode ajudar na educação, que também é uma questão básica do desenvolvimento do país. Então, é o mesmo território trabalhado com focos diferentes por duas empresas. Sétimo ponto, ativação adequada. É muito importante que a partir do momento em que se defina qual é a atitude da sua marca, que também se pense em como ativá-la, ou seja, como é que você gera comunicação a partir dos territórios de atuação que foram definidos, né? Acontece muito das empresas começarem a investir em ações sociais, ambientais, enfim, mas elas não investem nenhum tipo de recurso para que isso chegue nos seus públicos, para que a comunicação dessas ações atinja os públicos estratégicos dessa marca, dessa empresa e possam, de fato, gerar algum tipo de engajamento.
Oitavo ponto, parcerias confiáveis e qualificadas. Normalmente, a atuação de uma marca ela é feita por meio de parceiros, né? Quando você patrocina uma organização social, um projeto, seja ele cultural, esportivo, enfim, é muito importante entender que ele vai se tornar um parceiro, ele vai estar representando a sua marca. Então você tem que escolher muito bem quais são esses parceiros, ter confiança na qualificação desse parceiro, na idoneidade desse parceiro, para entender que de fato ele pode ajudar a colocar de pé a estratégia que foi desenhada pela sua marca. Nono ponto, monitoramento de resultados. É muito importante que a estratégia seja desenhada pensando também no processo de aferição, ou seja, buscando entender o que vai ser aferido e como, porque todos os resultados que vão ser produzidos por essa atitude de marca, elas têm um poder de comunicação muito forte, mas contanto que elas tenham resultados palpáveis. E esses resultados são divididos, essa aferição, na verdade, ela é dividida em duas partes. Uma aferição voltada para o negócio e para a marca, o quanto ela retorna para a marca e para o negócio, e por outro lado, o quanto ela entrega de fato de benefício social, ambiental, ou seja, no território em que ela foi definida, né? Então são dois tipos de aferição e desde o início a atitude da marca tem que estar pensada para entregar esses dois tipos de mensuração. Décimo e último ponto, visão de longo prazo. O que deve se imaginar na hora de construir uma estratégia de atitude da marca é que ela não é para o curto prazo, ou seja, quando você define que vai investir em um território, em uma causa específica, você tem que imaginar que isso vai acontecer por um período longo. Por quê? Porque você vai se empoderar desse território, você vai ser chamado para conversar a respeito de temas associados a ele e você vai construir uma expertise em torno desse tema. Então é muito importante imaginar que isso não é para um ano, 2 anos. A gente já construiu várias estratégias que estão em pé até hoje e já fazem mais de 12 anos que elas estão ativas. Então são de fato estratégias para o longo prazo. Estes são os 10 fatores de sucesso para a atitude da sua marca, para que ela se torne cada vez mais relevante e principalmente consiga atingir os objetivos para os quais essa atitude foi desenhada.